científico e observacional. Ele foi publicado pela BCM Pregnancy and Childbirth na Áustria em novembro de 2018. O artigo começa falando com uma introdução sobre a importância da prematuridade na prática clínica obstétrica. É bem sabido que a prematuridade é a principal causa de morbimortalidade neonatal. E alguns estudos revelaram que o aumento da prevalência do trabalho prematuro nos últimos 20 anos, fazendo com que esse seja um dos grandes desafios da obstetrícia moderna. O mecanismo preciso que desencadeia o trabalho de parto prematuro ainda é um pouco obscuro. Existem algumas situações que fica evidente a causa do trabalho de parto prematuro, como, por exemplo, numa infecção intrauterina ou quando uma paciente submetida a uma cirurgia intraabdominal. Nessas situações, é fácil tanto identificar como interromper o processo. Mas a grande parte dos trabalhos de partos prematuros são idiopáticos, então é sempre um desafio identificar e interromper esses trabalhos de partos prematuros. E nesse contexto que surgiram as terapias tocolíticas, que na teoria atrasariam o trabalho de parto prematuro, mas a eficácia da tocólise em termos de redução da morbimortalidade neonatal ainda é um tema de grande debate. Embora tenha sido demonstrado que os agentes tocolíticos prolonguem ligeiramente a gravidez no contexto de trabalho de parto prematuro, não existem evidências suficientes numa melhoria geral do resultado neonatal. De fato, a terapia tocolítica só tem um efeito positivo identificado quando ela atrasa o trabalho de parto prematuro o tempo suficiente para promover maturação pulmonar fetal, com o uso dos corticosteroides, né? Então, os guidelines, tanto nacionais quanto internacionais, recomendam uma terapia tocolítica limitada que não ultrapasse de 48 horas de duração, porque não tem evidência que a manutenção da terapia tocolítica tenha resultados neonatais melhores do que apenas essas 48 horas, que é o tempo suficiente para a realização do corticosteroide de maturação fetal. Apesar dessas recomendações claras, tanto na grande maioria dos guidelines e diretrizes internacionais e nacionais, múltiplos ciclos de terapia tocolítica ou terapia tocolítica de manutenção são relativamente comuns na prática clínica diária. Então, o objetivo desse estudo foram dois: analisar a prática clínica do uso de tocolíticos na Áustria e avaliar as diferenças entre recomendações baseadas em evidência e a prática clínica diária do uso de tocolíticos. Sobre o método do estudo, o estudo foi desenvolvido da seguinte forma: mulheres grávidas que foram admitidas em trabalho de parto prematuro em 10 hospitais participantes do estudo FRUSGO, na Áustria, foram convidadas a participar, assinaram um termo de consentimento e participaram desse estudo prospectivo, multicêntrico e observacional que aconteceu na Áustria entre outubro de 2013 e abril de 2015. E foram selecionadas nesse estudo 309 mulheres com idade maior ou igual a 18 anos que receberam tratamento tocolítico pela primeira vez na gestação atual. Para avaliar a prática clínica baseada em evidências e a terapia que não é baseada em evidências, essas 309 mulheres foram divididas em dois grupos. O grupo da terapia baseada em evidência, que foram todas mulheres que receberam apenas um ciclo de tratamento tocolítico em 48 horas, com 48 horas de duração, com idade gestacional maior que 23 semanas, e qualquer outra paciente que tenha recebido um tratamento diferente desse foi classificado no grupo de terapia não baseada em evidências. Lembrando que o estudo é um estudo observacional. Ele não afetou a indicação da tocólise, o tratamento e a forma que a tocólise foi feita. Apenas observou o que seria feito e os resultados neonatais e os resultados do parto foram anotados e tabelados. Aí, essa tabela, eu não sei se a qualidade ficou muito boa, se dá para ver direitinho, mas é a tabela que resume bem os resultados do estudo. No total, como eu disse antes, 309 mulheres foram incluídas no estudo, e as características que estão nessa primeira parte da tabela são as características maternas das pacientes avaliadas. Tem a idade gestacional, o IMC durante a gestação, a presença de tabagismo, a paridade, entre outras características. No total, 180 mulheres receberam um único ciclo de tratamento, e 129 receberam ciclos múltiplos. Entre essas 180 mulheres que receberam apenas um ciclo de 48 horas de tratamento,
18 delas deram à luz em menos de 48 horas após o início do tratamento, 96 receberam apenas esse único ciclo de tratamento e 66 restantes receberam uma terapia de manutenção, ou seja, após essas 48 horas foi feito algum tipo de terapia tocolítica que se manteve por mais de 48 horas. Essas mulheres que deram à luz dentro de 48 horas, que foram aquelas 18 que eu falei antes, foram excluídas do estudo. As 96 que receberam o único ciclo de tratamento que durou 48 horas foram as 93 que receberam o ciclo de tratamento em 48 horas foram incluídas no grupo baseados em evidências, que é esse EVB aí, e o restante que receberam tanto terapias múltiplas, terapia de repetição ou terapia de manutenção foram incluídas no grupo não baseado em evidências. E aí, a gente consegue avaliar que não teve muitas diferenças clínicas e estatisticamente significativas entre as pacientes de ambos os grupos. O principal fato, assim, dessa tabela, a parte, assim, que tem uma diferença principal, é o que está dentro desse retângulozinho que eu coloquei, que mostra que as mulheres que receberam terapia tocolítica não baseada em evidências, receberam essa terapia numa idade gestacional inferior a pacientes que receberam a terapia tocolítica baseada em evidências. Que dá para ver que a pacientes do grupo não baseado em evidências recebeu a terapia tocolítica com uma idade gestacional média de 27 semanas, mediana de 27 semanas, e a terapia tocolítica baseada em evidência recebeu uma idade gestacional mediana de 30 semanas. Em relação ao resultado neonatal, foi percebido que as pacientes do grupo não baseado em evidências deram luz a bebês em idade gestacional mais precoce, com menor peso ao nascer, e que tiveram que ser transferidos para a unidade de terapia intensiva mais frequentemente. Falando agora da discussão, a análise do estudo revelou que a maioria dos pacientes, participantes, recebeu uma terapia tocolítica em regime que está em claro contraste às recomendações de quase todos os guidelines que existem internacional ou nacional. Tanto a terapia de manutenção quanto a terapia tocolítica repetida foram comuns no estudo. De certa forma, dessas 309 pacientes, apenas um quarto, aproximadamente, recebeu um único ciclo de tocólise, e durante esse único ciclo de tocólise, elas receberam o corticoide para maturação pulmonar. Porque 15% dessas que receberam uma única terapia tocolítica de 48 horas não fizeram terapia de tocólise, mas não receberam o corticosteroide neonatal, o que é uma área que também deve ser melhorada. Os relatos publicados até hoje, a maioria, sugerem que prolongar a gravidez com ciclos tocolíticos repetidos ou terapia tocolítica de manutenção é ineficaz e não melhora o resultado neonatal. Além disso, não existe nada na literatura atual que apoie que o tratamento tocolítico tenha qualquer benefício em relação ao resultado neonatal. Então, foi percebido que a decisão de usar ciclos repetidos ou tratamento de manutenção com agentes tocolíticos não se baseia em evidências científicas ou em dados clínicos baseados em evidências, mas sim é impulsionado por costumes locais ou protocolos locais de hospitais ou pela experiência individual, aquele famoso opinião do especialista. Além disso, o estudo mostrou que, às vezes, a decisão de manter a tocólise ou administrar repetidamente a tocólise pode ser afetada pelo medo da paciente de interromper a terapia. Isso, até de certa forma, não é uma situação tão errada, porque hoje em dia vários estudos e vários guidelines indicam que deve ter uma participação da gestante durante a decisão do tratamento dela. Então, às vezes, o próprio impulso dessa paciente, impressionar o médico, pode fazer com que o médico mantenha a terapia tocolítica. Um ponto que foi aquilo que eu falei no slide dos resultados, que foi visto que as pacientes do grupo não baseado em evidências recebeu a tocólise numa idade gestacional inferior. Além disso, essas pacientes deram à luz em idade gestacional inferior. O que isso, se a gente juntar essas duas informações, dá para concluir que essas pacientes tinham um trabalho de parto prematuro, uma situação mais grave, tanto pelo próprio trabalho de parto, que poderia ser um trabalho de parto um pouco mais avançado, ou pela idade gestacional menor. E isso influencia diretamente a decisão clínica
de manter a tocólise ou de repetir a tocólise, por um próprio medo do médico ou por uma própria opinião mesmo de que manter a tocólise numa idade gestacional menor possa gerar uma necessidade de manter essa tocólise, né? Além disso, a terapia tocolítica é considerada atualmente uma terapia de baixo risco. Então, faz valer aquele princípio do risco-benefício. A gente arrisca manter a terapia tocolítica, mesmo sabendo que não tem tanto benefício, mas se houver um benefício, esse benefício vai superar o risco da terapia tocolítica. Tem que lembrar também dos pontos fracos que apresenta esse estudo. O primeiro é que o principal tocolítico que foi utilizado no estudo, que é o principal tocolítico utilizado na Europa, principalmente na Áustria, que foi onde esse estudo aconteceu, é o atozibam, que é o que não é o que a gente tem aqui no Brasil, que o principal tocolítico é o nifedipino. Então, talvez esse risco-benefício não se faça valer tanto quanto se faça valer nesse estudo. Faltam estudos para avaliar isso, com certeza. E outro ponto também é o pequeno amostra do estudo, que foram apenas 309 pacientes, que é um ponto que pode ser considerado bem negativo. Por fim, no final, o estudo ressalta que ele é um estudo observacional, que apenas visa avaliar a diferença da prática clínica e as recomendações, mas ele não faz julgamento da decisão clínica e destaca que precisam de novos estudos, como eu disse, para avaliar o dano potencial da realização de terapia de manutenção ou dose repetida de tocolítico. E é isso. Obrigado, Manuela. Vou passar a palavra para o Dr. Clóvis fazer as considerações dele. Obrigado, Manuela. Parabéns pela apresentação. É um artigo que traz muito para a gente pensar, né? Vamos dizer que a minha ala é a ala que não segue as recomendações, né? E justamente por alguns motivos, esse artigo veio para aproveitar esse grupo, que é um grupo de pessoas muito capacitadas, né, para a gente trocar algumas ideias, né? É um artigo curto, né, que nos dá um tempo para fazer uma discussão mais detalhada. Há uns anos atrás, eu posso falar uma cerca de mais ou menos 10 anos atrás, num congresso brasileiro que participei, eu tive a oportunidade de conversar nos bastidores com alguns professores, né? Eu falei assim, olha, mas explica uma coisa aqui, essa paciente, se ela voltar à maternidade, né, em trabalho de parto, o que vai ser feito? Não vai ser feito novamente uma inibição do trabalho de parto com o uso de nifedipina? E se o tempo dela sair da casa dela até chegar à maternidade, o colo que já estava fragilizado, e a gente tá falando aí de pacientes que estavam com o colo já dilatado, né, com, vamos dizer assim, mais de 2 centímetros, né, com mais de 50% de apagamento, né, ela não estaria numa situação pior, né, do tempo de deslocamento da casa dela até chegar na maternidade, lá não seria feita a inibição, então não é melhor ela iniciar essa inibição em casa, né, ou aumentar a inibição da contração que ela estava vindo com o uso de heterolítico que foi recomendado. A gente sabe que hoje os medicamentos eles não são seguros completamente, né? A gente falava de paracetamol para tratar dor de cabeça e dores abdominais na gestante, e agora a gente está vendo que ele é um medicamento que não é tão inócuo assim. A nifedipina, até onde eu conheço, a gente não sabe de efeitos deletérios para o feto, mas isso podem ser descobertos no futuro, né? Eu posso estar sendo iatrogênico ao passar um medicamento que eu não tenho certeza de que ele é útil, né? O que a gente tem visto é que o que lá na maternidade, na maternidade Unimed, o que a gente faz a gente inibe o trabalho de parto e assim que as contrações pararem, né? Então não faço nem, se eu conseguir isso nas primeiras 12 horas, eu dou alta na paciente já com a nifedipina. Então, isso, no mínimo, eu estou ganhando algumas horas de internação. E hoje a gente sabe que,
principalmente em hospitais públicos, né? Mas nos privados também a gente existe a carência de leitos, né? Então a gente acaba ganhando, né, horas, dias de internação com a alta precoce com o uso do medicamento. Então esse é um dos argumentos porque a gente usa a nifedipina e ambulatorialmente a gente tenta inibir, tirar esse marco, uma consulta precoce, e tenta ambulatorialmente retirar o medicamento desde que a paciente não tenha contrações frequentes, né? Então, eu gostaria de ouvir, né? E depois até gostaria de uma nova provocação. Eu acho que a gente tem dois ambientes bem adequados para a gente fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que valeria a pena, né? Porque nós estamos falando aí de grupos com condutas heterogêneas, mas grupos sérios, comprometidos com a paciente, né? E que a gente poderia fazer um grupo, um trabalho pareado, né? Pareado por idade gestacional, por dilatação de colo, né? E aí apenas de pacientes que receberam alta, né? Porque daí são pacientes menos graves, né? Que não obrigatoriamente esse trabalho tem muitos viés, né, para a gente fazer uma análise dele, mas serve mais para suscitar uma discussão. É isso, gostaria de ouvir os colegas. Ok, Clóvis, obrigado. Bom, o artigo que vocês apresentaram, ele não trata exatamente sobre a manutenção da terapia oral, né? Ele fala sobre repetição de terapia que eles são contra, né? Ele inclui tudo no mesmo pacote, né? Ele acha que devia fazer só um ciclo de inibição e quem fez mais de um ciclo ele considera como prática não baseada em evidência, da mesma forma que quem fez terapia oral, mas o foco deles não é isso. Com relação à terapia oral, de manutenção, né, com nifedipina ou qualquer outra droga, salbutamol, o que seja, realmente não tem, os trabalhos não mostram diferença entre dar e não dar, né? Então, você manda a paciente para casa usando nifedipina ou manda ela para casa sem usar nada, não faz diferença. Faz diferença aquele evento agudo que ela chega com muita contração e inibe na maternidade, principalmente para dar tempo de dar o corticoide, como a Manuela falou. Eu sei que é difícil a gente mandar embora a paciente para casa sem usar nada, mas passar uma droga que vai fazer pouca diferença, também não vejo por quê. Agora, tem outros estudos que mostram que a progesterona, após a inibição do trabalho de parto, ela tem algum benefício. Então, se você quer dar alguma coisa, talvez seja melhor dar a progesterona do que dar a nifedipina. A progesterona tem um estudo do Frascinetti, lá da Itália, tem alguns estudos mostrando que após a inibição do trabalho de parto, o uso da progesterona, aí numa dose maior do que a gente está acostumado de usar atualmente, habitualmente a gente usa 200, eles usaram 400, quem usou teve menos reinternação, trabalho de parto pré-termo. Então, acho que essa seria uma alternativa. Mas também não é uma coisa que são trabalhos pequenos, e não é uma coisa que é adotada de rotina nos protocolos de prevenção. O que tem nos protocolos previne com a previne com a progesterona, se entrou em trabalho de parto, faz a tocólise e depois vai embora para casa sem nada. Então, essa é o que tem uma evidência mais robusta. Eu, na minha opinião, se quiser dar alguma coisa, deveria dar a progesterona. Mas aí eu vou abrir para outras pessoas fazerem comentários, quem quiser fazer. Eu associei a progesterona também, 200 miligramas, né? Talvez os meus resultados sejam agradáveis por causa disso, né? Você associa os dois. Vamos ouvir os outros aí, isso é. Acho que ninguém está querendo pôr a mão no vespeiro, não, Clóvis. Ninguém está querendo se comprometer. Mas a verdade é que realmente a evidência sobre essa manutenção. A verdade é que a tocólise ela é pouco eficiente, né? Assim, a tocólise não tem mesmo a tozibana, o nifedipina, não tem nenhum medicamento que se a paciente está em franco trabalho de parto mesmo, você dá o remédio, ela para a contração. O trabalho de parto pré-termo, ele tem aquela evolução que é mais insidiosa, ela é mais lenta, então você consegue
postergar um pouco, mas se chega uma paciente em trabalho de parto franco, a gente não consegue parar. Então, por isso que abre possibilidade dessas outras alternativas, que às vezes era uma coisa que já ia parar sozinho, né? Mas tem essa evidência que esse curso único de Tocolis, ele atrasa pelo menos o suficiente para dar o corticóide. Então, é a prática habitual que é sugerida na maioria dos lugares. Bom, gente, se ninguém quer fazer mais nenhum comentário, então vou agradecer ao Dr. Clóvis e a doutora Manuela, e semana que vem a gente tem a apresentação de um outro artigo pela professora Eura, e quem é que vai apresentar com você, Eura? Esqueci. Eu, professor Gabriela. Gabriela, Eura e Gabi. Então tá, então aí eu mando amanhã provavelmente o artigo da semana que vem. Agradeço a todos e até a próxima. Obrigada, tchau. Até mais. Até.